agora nós temos aqui especialistas, Isso, mais que especiais, convidados aí no caso. Nós temos ele aqui com a gente, nosso diretor, Ciro Borba. E aí, Ciro, tudo bem, cara? Tudo certo. Eu estava esperando que tu falasse, anunciasse os sorteios, aquelas Mercedes lá fora. As mas Mercedes? acho que não estão no sorteio. Pô, infelizmente não está no pacote, tá? Não tá no pacote. Mas já pensou, né? Quem Ah, sabe? que delícia. Uma C200, C180 ali chegando. Sim. É isso aí também com ele aqui no caso, né? Isso. Eric, tudo bem, cara? Tudo Tudo bom? certo? Tudo jóia, pessoal. Muito bom, prazer te conhecer, né, Prazer cara? é todo Muito meu. bom ter você aqui Prazer com a estar com gente. vocês aqui, essa oportunidade incrível. O evento está bombando. Show. O que tu tá achando aí, cara, de tudo que a S6 Sistemas junto com o Sescom entregou aí para os nossos parceiros, né? Você é um parceiro, é um patrocinador também e tá aí com a gente durante o dia. O que você achou aí Eu desse... sou suspeitaço, né? Porque eu sou fã da SCI, fã do Wellington, e a gente vinha falando já há algum tempo que a gente precisava mudar o nível dos eventos contábeis. Sim. Os eventos contábeis começaram a se tornar um negócio e estavam perdendo muito em qualidade. Sim. E o foco ali no participante, né? Que é quem paga a conta no final. E, cara, acho que superou expectativas. Massa, cara, que Superou bom. expectativas, tanto o respeito por quem veio, Sim. o respeito pelos patrocinadores, o conteúdo apresentado, muito direto ao ponto, de quem vive o segmento mesmo. Sim. Tá? Então, a gente teve aí a bola no alto o tempo todo, sem deixar cair. Legal, Eric. Isso é bom. Eu vou apresentar aqui o Ciro, tá? Apresenta. Para quem não conhece o Ciro aí, ó, profissional com mais de 20 anos na CIA Ering, beleza? E 24 anos na S6 Sistemas Contábeis. Ciro Borba é diretor de relacionamento com o cliente e ouvidoria. Também é professor universitário na área de administração e pós-graduação em gestão de negócios. Sua trajetória é marcada pela experiência em processos corporativos, relacionamento e gestão estratégica. Isso é um mini, tá? Biografia, tá, Ciro? Tem muito mais que tu entrega aí no caso, cara. Currículo aceita tudo. Muito bom. Fala do Eric pra gente, por Sim. favor, Eric. Claro, fundador da Soluta e da Audito, Eric tem mais de 15 anos de experiência em planejamento tributário e automação fiscal. Já conduziu mais de 400 reestruturações empresariais, atendendo companhias como Ambev, Elgin e a CAOA. Sua plataforma Audito audita dados, né, fiscais em tempo real, mostrando a automação que pode transformar escritório contábil, departamentos fiscais em centros de inteligência. Excelente, cara. Muito bom. Eric, eu sempre inicio com uma pergunta, né, da seguinte forma. Como é que a tua empresa, né, tanto a Soluta quanto a Audito, ela consegue estar ajudando os nossos escritórios contábeis, os nossos clientes, os clientes da SCI Sistemas, cara? O que vocês fazem aí para poder ajudar esses escritórios? Legal, vamos lá. A minha história, assim, meu escritório começou e uma das primeiras coisas que eu fiz foi contratar o sistema da SCI, né? Então, eu fui atrás do sistema, pesquisei muito e encontrei o sistema da SCI, um parceiro, assim, da minha história empresarial no segmento da contabilidade. E a gente teve um crescimento muito rápido, né? Enquanto escritório contábil, a gente saiu do zero em 2009 e em 2012 a gente estava ali já com 300 pessoas. Uau, né? A gente pegou ali a virada do SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital, que hoje está ficando antigo já, né? Sim. Então já faz bastante tempo. E a gente está num cenário parecido agora com a reforma tributária. Vai mudar tudo, né? E aquele espaço que eu obtive lá atrás, quando mudou para Sistema Público de Escrituração Digital, está chegando de novo, tá? Então, a base tecnológica que a gente tem, a IA, vai mudar totalmente o que a gente faz, a forma com que a gente faz. Isso vem mudando aos poucos, e se tem alguma coisa que a gente faz, que colabora com os clientes da SCI, é a troca de experiências, né? Então, eu fundei um escritório, com certeza um dos maiores do Brasil, do zero, em 16 anos de história, né? Sim. Comecei em 2009, e eu compartilho isso com quem quiser, né? Então, a gente montou em 2015 a Audito, uma empresa que veio para complementar uma lacuna que existia aí na parte de software para sistemas, para escritórios contábeis. O meu primeiro cliente foi a minha empresa contábil, porque nós tínhamos problemas ali de Sim. entender se tudo estava feito da forma correta. E logo nos 2 primeiros anos de vida da empresa, a gente conseguiu arrebanhar clientes como
a Caoa, como a Ambev, como a Centauro, como a Magazine Luiza, provando que o que a gente estava enxergando realmente era uma realidade, tá? E é difícil dizer que hoje, infelizmente, a gente não tem muitos empresários contábeis que entendam o porquê serve um sistema como Audito, o tamanho da potência que entrega em termos de automação de processos e compliance, segurança fiscal, tá? Então, agora a gente criou um programa chamado Jornada da Reforma Tributária, justamente para mostrar como nós lidaremos com a reforma tributária, convidando aí os colegas, né, contadores, para participar, acompanhar aí os nossos conteúdos educacionais em vídeo, acessar os nossos softwares de projeção, né, e participar também dos nossos eventos presenciais. Então, tudo aquilo que a gente fez no passado, com menos estrutura, a gente pretende fazer agora, muito mais estruturados, para passar pela reforma tributária, e a gente sabe que a gente não passa sozinho. Então, a ideia é compartilhar isso com os nossos colegas, que hoje também são clientes, né, se tornaram clientes da Audito. Contadores, nós temos muitos contadores clientes da Audito. E, cara, os clientes da SCI não ficam de fora dessa, né? Então, a gente tem lá uma jornada bem completinha, bacana, pensada por quem é contador e está no segmento, por quem já fez de verdade uma empresa de contabilidade gigante, do zero, do absolutamente zero, que sabe o que está falando, né? Sim. Então, essa experiência eu gosto de compartilhar, e a gente já está embarcando o IA nesse negócio. Então, a gente já criou lá 4 IAs para ajudar os escritórios nessa transição. Eric, assim, eu já te conheço de outras jornadas, né? E eu sempre te admirei muito pela tua visão das coisas, né? E eu sempre, conversando com clientes, a gente imagina assim que a insônia deles normalmente é com erros na apuração de impostos, pagamentos errados, sabe? Você pagar uma guia errado a mais ou menos, quer dizer, em qualquer área. Então, assim, a Audito, ela ajuda nisso, dá segurança, dá tranquilidade para o escritório. Sim. Ela não só ajuda, mas ela consegue trazer a segurança que o empresário precisa. Não vou falar que o nosso processo é a prova de falhas, tá? Mas, por exemplo, aconteceu no meu escritório, semana passada, retrasada, a gente teve lá, por falta de entrega, uma multa de 60 mil reais. Tá? Então, a gente trabalha com esses riscos na atividade, a gente trabalha com processos e a gente precisa zelar por esses processos. Assim, se teve alguma coisa que a gente fez assim, bem feito, foi justamente essa automação desse processo. Então, o usuário não precisa salvar um arquivo, não precisa salvar uma obrigação, não precisa transmitir a obrigação manualmente, não precisa passar no validador. O sistema ele é capaz de fazer a automação de ponta a ponta do processo. Agora, o que eu vejo e fico assim um pouco, assim, às vezes me espanta até, é como tem empresários que não têm uma área de compliance, né, dentro do seu escritório, não tem dentro do seu time e não oferece esse trabalho. Então, muitos clientes que vão trabalhar com a nossa empresa contábil vão porque tiveram uma experiência ruim em outro escritório que não fez essa gestão. Né? Então, além, Ciro, de ofertar um software especializado nisso, e o pessoal confunde muito, fala, nossa, mas a SCI já não faz isso? Não, cara, a SCI é um sistema de fazer apuração, de fazer balanço, de fazer folha, e você juntar todas as obrigações que existem, colocar num banco de dados e verticalizar aquilo, analisando item a item, nota a nota, obrigação a obrigação, valor a valor, antes do fisco fazer, gera muito resultado, né? Sim. Então, gera economias, porque você não tem a multa, você gera economias porque você cumpre prazo, e você ainda consegue fazer análises críticas para evitar que o seu cliente saia de uma fiscalização, né? E eu acho que nesse contexto, o que você enxerga como o próximo passo de automação contábil, considerando o uso da inteligência artificial e a integração com sistemas de ERP? Tem muita coisa que eu enxergo, mas eu vou dar um exemplo real para vocês, tá? Claro. A gente hoje atende um cliente, ele fatura 20 bilhões por ano, tá? Empresa de 20 bi. Eles importam aviões, eles importam carros, eles importam máquinas, eles são uma grande trade. Todos os documentos hoje que são escriturados por essa empresa, eles passam na nossa inteligência.
Tá? Então, a gente captura de processos que vêm por e-mail, que vêm de diversas outras fontes, a gente captura esses processos, a gente analisa usando tecnologia cada documento, entende que documento é aquele, da onde ele vem e para onde ele vai, dentro do processo de escrituração. E aí, a gente tinha uma dor muito grande em relação a notas de serviço, tá? Porque são muitas prefeituras e a gente chegou a ter 20 layouts para cada prefeitura. Sim. Então, a gente colocou a inteligência artificial ali, nesse processo, que já é um processo automatizado. Sim. A gente pegou ali o apoio da inteligência artificial e a gente ficou 95% mais eficiente, sem necessidade de criar layout. Sim. Então, pensa que do mesmo jeito que a gente fez isso com nota de serviço, você pode fazer isso com qualquer tipo de fluxo de processo que tenha documento digital. Exato. Tá? Então, você consegue sair de uma esteira de um e-mail, ou de um upload, ou de uma pasta compartilhada, um FTP, um drive do Google ou do SharePoint. E passar por essa análise. E passar por essa análise e escriturar o documento. Porque o nosso sistema, ele hoje foi tratado da seguinte forma. A gente escritura nos ERPs. Então, a gente tem aqui, para o contador, né, essa parceria incrível da OMI com a SCI, onde você usa a OMI, conversa com a SCI. Legal. Mas e onde não tem? A gente não tem só cliente nesse cenário. Sim. Eu atendo hoje clientes que têm mais de 30, somando, tem 30 ERPs na minha carteira. Tenho TOTUS, DataSul, Logix, SAP, tenho vários. Existe trabalho a ser feito para essa turma. Então, a gente construiu ali um processo de tirar o ser humano do meio do processo de escrituração, da entrada, né? E isso para a reforma tributária é tudo. Eu ia te questionar justamente isso, se vocês já têm essa visão para a reforma Sim, tributária, fazer essa auditoria na nota fiscal, porque totalmente. A nota fiscal vai ser a apuração, querendo ou não, né? Veja só, o que a gente está enxergando é um pouco diferente. A gente está enxergando que o documento fiscal vai acabar, tá? Não vai mais ter documento fiscal. Você vai ter uma linha que controla a operação, tá? E nessa linha vai estar o pagador e o recebedor, sim, que se torna agora a nova competência. Então, não tem mais competência, regime de competência. Toda a escrituração, ela vai se dar na verdade, toda tomada de crédito e débito vai se dar pelo pagamento, sim, né? Então, se eu tenho que vincular para pagar, no momento que eu vinculo, tomo crédito, concorda que agora quem manda em tudo é o financeiro? Sim. Se o financeiro categorizar errado, vai errado. Se categorizar certo, vai certo. Então, afunilou muito e você vai para o momento do pagamento. Então, eu enxergo assim, o volume de obrigações que a contabilidade tem, o número de etapas do processo diminuindo radicalmente. Sim. E pela simplificação vai ser possível a gente fazer tudo isso em um tempo muito menor. Então, pensa isso, daqui a 6, 7 anos, que a gente vai ter evoluído em termos de inteligência artificial, né? Que a gente vai ter condição de fazer conciliação automatizada. Então, escritórios que não estiverem se repensando, pensando em gerar valor para o cliente, né, e vão continuar se considerando birôs de digitação ou de lançamento de nota, de envio de guia, sim, eles fatalmente vão deixar de existir. Tá? Então, assim, o que eu enxergo é o que a gente não consegue fazer com inteligência artificial. É só, de repente, uma reunião mesmo, né, presencial, onde você tenha que ser humano. Né? Eu acho que isso não vai dar. O resto todo, sim, a gente vai conseguir fazer, assim, potencializar muito. A gente gosta de falar lá na empresa o seguinte, né, as pessoas estão muito resistentes à inteligência artificial. É você ter superpoderes. Né? É você conseguir fazer uma análise sobre documentos que você já criou, que você já deixou no seu repositório, e você buscar aquele dado com uma facilidade, uma agilidade muito maior do que a sua. Né? E às vezes enxergar algo que a gente não enxergaria. Exatamente. Né? Pô, vai deixar de passar pela minha mão para eu mandar aquele parecer para o meu cliente, de montar a estratégia? Não vai. Só que eu já fiz isso, né? Eu, por exemplo, outro dia eu estava no WhatsApp com um cliente, ele me fez uma pergunta, eu fui na IA que eu criei para mim mesmo, com o meu conteúdo, fiz uma pergunta, ela me deu a resposta, eu conferi, pedi para melhorar 2 ou 3 coisas, copiei, colei e mandei para o cliente. Algo que se eu fosse fazer, minimamente eu ia demorar 30, 40 minutos. Eu fiz, sei lá, em 5 minutos. Sim. Né? Então, poxa, quantos clientes a mais eu conseguiria atender? Com que nível de experiência? Né? Então, não dá para lutar contra. Não, simplesmente assim. Um embasamento legal, tudo rápido, né? Exatamente. Então, e daqui 5 anos, daqui 10 anos, assim, o que tu pensa como meta, como planejamento para audito, assim? Crescer,
né? Fazer com que o empresário contábil entenda que a importância da audito, né? A reforma tributária, que deve ser uma oportunidade para vocês. Vamos lá, a gente estava falando isso ali agora há pouco, até com o Fábio. A gente estava falando, né, do sistema da Receita, que ele pretende fazer a apuração online, certo? Certo. Apuração assistida. Né? Uhum. Então, vamos lá. Você tem milhares de pagamentos e milhares de recebimentos. Se cada um deles está vinculado a um crédito, cada um está vinculado a um débito, por que você não vai tirar uma apuração no final do dia? Né? Então, sim, isso é algo que vai acontecer para mim e não tem volta. Tá? É a mesma coisa. Hoje a gente trabalha com clientes que faturam 2 bilhões e o cara tem lá, sei lá, 400, 500 mil transações no cartão de crédito. Falha a maquininha de cartão de crédito ali, passa lá e não debita, né? Tem que ter uma conciliação, certo? Certo. Pergunta para os empresários quantos conciliam. A gente tem lá um serviço de conciliação, a gente faz isso. Uhum. Né? Então, poxa, vendi, legal, recebi quanto? A taxa que me cobraram está certa, recebi no dia correto, quanto eu tenho a receber? Então, são respostas que a gente vai ter muito mais na mão. Por quê? Poxa, antes você tinha que ir no banco, né? Sim. Você ia no banco, pegava fila, depois você ia no banco, levar malote, depois você ia no caixa eletrônico digitar alguma coisa. Vocês lembram a última vez que vocês foram numa agência bancária? Nossa. Não. Não lembram, né? Nem para abrir conta, a gente Né? faz. Não. E quando banco tem que ir, a gente digital. fica nervoso, não é? É. Isso é a mesma coisa ali com o trato da operação contábil. Ela vai aparecer como aparece o nosso saldo no Internet Banking. E aí o contador, Ciro, ele vai ter que fazer o trabalho dele de governança, planejamento, consultoria, mentoria, análise financeira, análise tributária, tem uma série de questões que a gente sempre reclama que eu não consigo ser estratégico porque eu sou operacional. Tá aí a oportunidade. Que não dá tempo. Não é? Sim. Né? Tem muita A vida inteira assim, obrigação nossa, acessória. eu tenho que conferir lá as apurações dos impostos. Nossa, eu vou ter que discutir com o meu cliente por que ele tem que pagar uma guia de CMS de 300 mil. Cara, o cara vai acompanhar dia a dia isso aí. Sim, Né? Não vai chamar ICMS, vai chamar IBS, mas ele vai acompanhar em tempo real. Sim. Recebeu e pagou, creditou e debitou. Sim. O que mais precisa? É Precisa tempo. cuidar do negócio. Né? Então, eu penso assim, o que vai ser do contador? Cara, é quem tiver a fim de deixar de ser um digitador, gerador de obrigação, enviador de DARF, para um cara estrategista, que ajuda o empresário a melhorar a operação, melhorar a eficiência, automatizar processos, Sim. Aumentar faturamento, cuidar de pessoas. Né? A gente estava ali, As pessoas. a gente estava ali fora agora com uma empresária, cliente da SCI também, Uhum. de São José dos Campos. Cara, ela montou em um ano uma empresa de terceirização de RH. Já tem 7 clientes, o negócio está indo super bem. Sim. Uma área que ela não tinha dentro da empresa dela. Né? E que a gente sabe que é uma dor absurda, porque ela, se for palavras dela, tá? Não são nem minhas. Ela falou assim, cara, o Zé que tem a oficina, ele tem o mesmo trabalho de RH que a grande empresa. Mesmo trabalho que um Itaú, que um Bradesco. Os caras têm que fazer RH. A É um processo, a quantidade, né? A questão é, que condição esse camarada tem de ter um gerente de RH dentro da empresa dele? E por que ele não tem hoje? Porque a gente não está pronto para oferecer isso para ele. Né? Tem necessidade, tem carência? Um monte. Né? Então a gente até colocou isso no nosso radar ali de boas ideias para investimento, coisas que a gente pode trazer para o nosso escritório e rentabilizar no futuro. Recrutamento, seleção, triagem, avaliação de desempenho, análise de perfil, gestão de benefícios, gestão de ponto. Coisas que hoje as empresas de contabilidade não querem abraçar. Sim. Vai sobrar para alguém fazer. Então, assim, aquilo que eu faço vai ser derrubado pela tecnologia, eu vou ter que acompanhar a tecnologia. Vai continuar fazendo parte do meu rol de serviços. Só que se eu quiser faturar mais ou ser mais relevante, eu vou ter que trazer coisas que hoje existe a necessidade dentro das empresas e que não são cobertas. Sim. Porque não tem profissional bom. Sim. É isso aí. Né? Se você for falar hoje com qualquer empresário, não só no segmento contábil, pergunta qual que é a maior dificuldade. Sabe a resposta? Pessoas capacitadas. Sim. Conversamos antes, né, com a LG do Corp sobre isso. Né? Eles fazem Pessoas treinamento dessas capacitadas. pessoas. Entendeu? E quantas empresas que falam de pessoas, Fazem, apenas de acontecer. pessoas, que vivem ali de recrutar, treinar, o chamado desenvolvimento humano organizacional, né? Quantas pessoas a gente tem hoje que falam disso?
né? Vai com isso caminhando para os escritórios contábeis para você ver como a carência aumenta, né? Então a gente entra num cenário aí que a gente está na antítese, né? Nossa, vai acabar as posições. A gente fala, nossa, mas está faltando gente qualificada. Sim, sim. Tem uma coisa errada, né? Essa balança Sim. não tá legal. Essa balança não tá fechando, legal, né? não tá fechando. É. Então, eu acho que cada vez mais os profissionais que investem em si e as empresas que investem nos seus funcionários vão ser protagonistas. Excelente, Eric. Cara, muito obrigado pela Imagina. sua participação. Importantíssimo esse bate-papo aqui. Sim. Trazer essas informações, aquilo que as tuas empresas, no caso, né, podem estar entregando aí para os nossos clientes, que são clientes da S6 Sistemas Contábeis. Cara, uma placa de agradecimento Muito obrigado. aí, tá? Para você colocar lá no seu escritório. Muito Aí, ó. obrigado pela sua participação. Ciro, também Obrigado. muito obrigado. Cara, tu já ganhou tua plaquinha antes, né, Ciro? Obrigado. É. Já ganhou tua placa antes, Sim, né? sim. Eric, grande abraço, cara.